Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas. E agora? E hoje a gente vai falar com uma pessoa que é especialista num tema que para muitos aqui pode ser um tema desconhecido. Mas para quem trabalha com compliance, para quem trabalha, por exemplo, na área jurídica, para pessoas que trabalham em empresas e até mesmo no setor público, isso é um tema muito utilizado. Eu quero agradecer a todo mundo que está entrando, dar boa noite. E a nossa entrevistada de hoje é a Márcia Ribeiro. Márcia Ribeiro é especialista em gestão de riscos. Ela tem uma larga experiência, passando por várias instituições. Ela é diretora da Associação de Mulheres do Mercado de Seguros, além também de ser representante e fazer parte da Associação Brasileira de Gestão de Risco. E dentro desse contexto, ela vai trazer para a gente algumas questões que são extremamente importantes para que a gente possa enfrentar momentos como esse que estamos vivendo, momentos de crise, até mesmo para pensarmos sobre a possibilidade de prevenirmos as crises e fazermos com que esses movimentos que estamos passando, que são tão diferentes para tanta gente, possam ser encarados, possam ser enfrentados com, digamos assim, um pouco mais de leveza. Então, eu quero agradecer mais uma vez a quem está entrando, dar boa noite a todos, dar boa noite também à minha mãe, que está entrando agora, minha sogra, que se já entrou eu não percebi, mas espero que esteja entrando, meu marido, que está entrando agora, e todos os amigos, os seguidores que estão começando a entender um pouco do que nós vamos falar hoje. Mas, afinal de contas, o que é essa tal gestão de risco? A Márcia vai esclarecer para a gente o motivo pelo qual a gente precisa entender esse processo. Em muitas empresas, principalmente na América Latina, a gente percebe que isso já vem como um movimento cada vez mais fortalecendo. E nós temos dados de uma pesquisa recente que foi feita em 2018, da Market Risk Consulting, onde eles dizem que 30,6% das empresas têm políticas de gestão de risco, mas não de forma, digamos assim, efetiva. Eu vou chamar a Márcia para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Ela já está aqui. Ela vai entrando, a gente vai poder pensar um pouco sobre isso. Temos uma política de gestão de risco nas empresas, mas temos alguns desafios. E dentre esses desafios, temos a questão das pessoas. Por isso, hoje a Márcia vai trazer para a gente alguns esclarecimentos para que a gente possa utilizar o risco dentro de um processo de prevenção. Boa noite, Márcia, seja muito bem-vinda. E se você quiser, pode fazer a sua apresentação. Já falei um pouquinho de você antes de você entrar. Muito obrigada. Bom, Karina, antes de mais nada, eu que agradeço o convite, você com as suas lives semanais, que muito tem preenchido as nossas noites de sexta-feira. Eu, principalmente, tenho aprendido muito e vou continuar aí, né, seguindo todas elas, porque nunca é demais, né? O conhecimento sempre é muito bem-vindo. Bem, quem eu sou? Eu sou a Márcia Ribeiro, né? Eu tenho assim, coisas interessantes na minha vida, porque eu comecei a minha vida, a minha carreira, usando o hemisfério direito, ou seja, trabalhando com RH, pessoas, sempre gostei muito de pessoas, relacionamento. E lá pelo meio do caminho, algum dia, alguém me convidou para fazer, por exemplo, gestão de uma apólice de seguro de pessoas. E aí, tá bom, vamos ver como é isso. Nunca tinha, né, ouvido falar sobre aquilo, peguei aquilo, gostei tanto, porque falava de proteger as pessoas, a família das pessoas, e eu me inteirei daquele projeto todo, fiz um trabalhinho e falei, pronto, agora vou seguir caminho, já entreguei. Aí qual foi minha surpresa? Que me convidaram, então, para entrar para essa área. E aí eu fiquei assim, poxa, e agora? Eu sempre fui, né, do hemisfério direito, pessoas, RH. A minha formação básica, eu sou assistente social. E lá pela estante eu me vi indo nessa direção, né, uma quebra de paradigma. Então eu fui atuar numa área financeira, numa diretoria financeira, exatamente cuidando de gestão de riscos e seguros. Ou seja, fui ter
uma especialista em gestão de seguro ou uma risk manager na linguagem mais conhecida dentro do mercado. E lá fiquei, e estou até hoje, me apaixonei. Quem entra gosta, é muito técnica, muito específica, mas é muito interessante também. Então, essa é a minha história resumida, né? E dentro dessa gestão de risco, a gente vem conhecendo outras coisas, uma vez que nós vamos falar durante aqui a live. Justamente quando você estava entrando, eu comentava com o pessoal que gestão de risco é um tema que para muita gente é uma novidade. As pessoas, na maioria das vezes, nem sabem o que faz um profissional ou que existe essa área dentro das empresas. E eu trouxe num primeiro momento, e você já estava acompanhando, essa questão da última pesquisa que a gente tem, mais recente com os dados em matéria de gestão de risco, o quanto as empresas, em muitos momentos, elas têm programas que fazem essa gestão, mas elas não conseguem a efetividade desses programas. E um dos itens que eles elencaram é justamente a questão da cultura organizacional, ou seja, 51% das pessoas, elas têm, digamos assim, algum tipo de resistência. E essa resistência, no seu entender, você que é um especialista, você que trabalha também, tem essa experiência em mercado de seguros, eu até coloquei aqui que você faz parte, é diretora da Associação de Mulheres de Mercado de Seguros, a AMES, que é uma grande parceira, eu tive o prazer de já fazer palestra. Ai, gente, que caneca linda! Eu quero uma caneca dessa para mim, hein? Olha, Simone Bisani. Simone Bisani, se você estiver nos ouvindo, por favor, eu quero uma caneca dessa para mim. Mas voltando ao tema, 51% das pessoas do grupo que foi pesquisado, foi observado esse número muito elevado, ou seja, a cultura organizacional cria, digamos assim, uma certa resistência. No seu olhar, enquanto uma pessoa que já trabalha com isso há muito tempo, tem uma experiência vastíssima, no seu entender, essa resistência, ou melhor dizendo até, essa cultura organizacional que ainda não recebe a gestão de risco de forma mais eficaz, mais efetiva, ela existe por conta de desconhecimento ou, de repente, a gestão das informações para que essas pessoas se envolvam não é feita de maneira correta? Bom, vamos pensar no seguinte. Quem é que gosta, na sua vida, no seu dia a dia, de pensar em risco? Todo mundo acha que Deus é super brasileiro, mais do que os outros países no mundo todo, e que vamos estar sempre protegidos, não é isso? Exato. Pode ser até que Deus seja brasileiro, mas nós, aqui no Brasil, talvez lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, essa cultura já é mais antiga, ela já está mais assim, entranhada, porque eles lá têm riscos muito exorbitantes, né, que destroem cidades. Aqui a gente ainda não tem isso assim com muita intensidade. Já estamos tendo alguns, né? Mas essa questão do risco, ele é inerente a tudo. A todas as pessoas, a todas as empresas, a todas as atividades. Todo mundo deveria ser, na prática, um gestor de risco. Porque desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você passa ou você pode ter inúmeros riscos que você percebe ou não. Tem riscos que são perceptíveis e outros não. Então, se você for pensar assim, mas eu vou ficar paranoica, vou ficar olhando para todos os lados. Não é isso. Você vai adotar uma postura mais de observadora. Você vai estar mais atenta às possibilidades e muitas coisas você pode evitar, excluir, eliminar ou até mitigar. Então, se a gente pudesse... Desculpa. Vai. Se a gente pudesse definir, então, risco, como é que a gente poderia definir de forma, assim, bem tranquila, bem objetiva, para que todo mundo que está nos assistindo agora possa entender, assim, bem rapidamente? O que seria risco, esse risco que a gente está falando aqui hoje? O risco é uma probabilidade de uma ocorrência com um resultado indesejado, desfavorável, e que todos nós estamos sujeitos diariamente. Isso é o risco. E se você falar de gestão, se a gente quiser juntar gestão de risco, o que é uma gestão? A gestão são atividades coordenadas
né? Você faz um planejamento, faz lá uma descrição de ações, para que você possa dirigir algo, uma companhia. Então, é uma gestão coordenada, gestão de risco. Coordenar de forma técnica as probabilidades de riscos. Até aí tudo bem? Deu para... Né? Tranquilíssimo. Agora, pensando nesse conceito que você colocou, me veio uma pergunta que desde o começo da pandemia as pessoas estão questionando, e quando eu tive a oportunidade de pensar nesse tema, que é um tema que tem a ver com o mundo do trabalho, afinal a nossa série ela traz essa reflexão, o mundo do trabalho mudou, e agora? E gestão de risco faz parte, porque nós temos uma série de mudanças dentro das estruturas das empresas e também das contratações que porventura sejam feitas, o modo de se contratar vai mudar, então a gente sabe que tudo isso vai ser avaliado, as pessoas estão passando por crises de saúde mental dentro de um contexto global muito intenso, a gente até discutiu isso numa das lives anteriormente, e nós sabemos que a pandemia, ela veio de maneira inesperada para nós, senso comum, nós que estamos aqui no dia a dia, mas para quem trabalha com gestão de risco, uma pandemia, o Bill Gates tem um vídeo muito famoso que viralizou no começo da pandemia, que foi uma palestra que ele fez no TED. Para quem não sabe, TED é uma série de palestras com várias pessoas falando sobre as suas experiências no mundo inteiro, vale a pena conferir, no YouTube tem vários vídeos, e o Bill Gates colocou a possibilidade da pandemia, ou seja, e isso trouxe algumas pessoas até disseram, nossa, ele previu a pandemia há 5 anos atrás, por que um especialista em gestão de risco não previu? Eu queria que você esclarecesse para as pessoas o que seria o papel desse gestor de risco num contexto como esse? Isso influencia empresas, política, as pessoas em geral, ou seja, mexe com todo mundo uma situação dessa e gera uma grande crise, que é o que nós estamos vivendo. No Brasil, especialmente, mais de uma crise. Queria que você colocasse para a gente um pouquinho sobre isso dentro da sua experiência. O que o gestor de risco pode visualizar numa situação como essa, por exemplo, que foi tão inesperada? Se você for pensar profundamente, será que foi uma situação tão inesperada assim? Eu já vou te devolver para você e para os participantes essa pergunta. Se alguém pensou isso lá em 2015, como o Bill Gates, ou se lá no final do ano passado essa história já estava tomando alguma proporção, nem que fosse lá na China, porque o Covid foi 19, né? Exato. Não foi Covid-20, foi 19. Então, alguma coisa já estava sendo ventilada por aí. Porque o gestor de riscos, ou a pessoa que está atenta aos riscos, ela está sempre muito perceptiva. As anteninhas delas ficam, né, burilando pelo ar. E aí ela vai ouvir uma notícia ali, outra aqui, ela vai prestar atenção, vai ver se tem mais coisas no entorno comentando sobre isso. Então, eu diria para você, que eu até comentei com meu marido ano passado, eu falei, estou sentindo cheiro de fumaça aí. Aí lembramos da gripe espanhola, que foi também tão impactante quanto e causou danos imensos e irreversíveis. E por incrível que pareça, ela teve o nome de gripe espanhola, não foi porque aconteceu na Espanha, mas porque a Espanha foi a que divulgou. Foi quem fez a divulgação da gripe e passou a ser gripe espanhola. Então, se você pensar em todas essas variáveis, você vai entender que esse risco não estava tão oculto assim. Ele estava sendo ventilado, né? Só que, sabe aquela história assim? Mas pode ser que isso não aconteça. Vamos ser positivos, a visão poliana. A visão poliana é boa, mas depende on the situation. Por quê? Se você ficar com a visão sempre muito positiva de tudo, você não vai enxergar o que pode não dar certo. Márcia, mas eu vou ficar negativa. Não, não é ficar negativa. Você vai ficar mais atenta e vai ajudar que talvez as possibilidades negativas possam ser menos implacáveis, possam ser até, quem sabe, excluídas.
essas probabilidades existem. Se a gente tratar do risco preventivamente. Então, retornando lá ao que você falou, por que as empresas não têm esse hábito, né? Na realidade, é um paradigma que vem aí há algum tempo tentando ser revertido. É uma coisa que vale até um estudo psicoterápico. Por quê? Por que isso? Por que as pessoas não gostam de ser preventivas? Aí, eu trabalhei numa grande empresa de energia, a empresa Light, aqui do Rio de Janeiro. Você imagina, a Light tem um risco alto, é o nível 4, que é um risco que causa morte. Né? A energia, ela, na potência que as empresas de energia têm, ela causa morte. Então, quando eu fui trabalhar nessa área, eu comecei a procurar as áreas internas, para ver como é que a gente poderia, né, estruturar uma equipe multidisciplinar para tratar desse risco que gera morte, né, que pode causar um dano irreversível, se não fosse o quê? Bem tratado. E aí, a gente entende o seguinte, a prevenção de novo, né? Porque primeiro, antes da prevenção, você tem que ser preditivo, você tem que, pode acontecer. Como é que a gente faz isso, Karina? A gente chama as pessoas, vamos estudar sobre um risco, chama as pessoas, senta e faz um brainstorm, por exemplo. Pensa aí, gente, pode acontecer, pode acontecer. E você vai ali, até onde não der. Se não der para chegar naquele dia, vai no outro. E a gente fez isso e descobrimos coisas incríveis, né? Quando várias cabeças pensantes se juntam para pensar sobre o risco. Porque você vê que tem coisas que dá para fazer, mas a gente fica no raso, fica shallow, né? Fica ali surfando na onda e não dá um mergulho para ver o que tem lá no fundo do mar. Então, nós passamos por situações de riscos grandes, agravados, intensificados e às vezes reversíveis. Interessante. Dentro desse contexto, Márcia, uma das coisas que chamou muito a nossa atenção, principalmente a gente que pesquisa, muita gente aqui que está nos acompanhando hoje, talvez não conheça o meu trabalho, eu sou palestrante, sou pesquisadora e já faço aí uma análise do mundo do trabalho já há muitos anos, principalmente nas áreas de assédio, e a gente sabe o quanto isso interfere dentro de uma estrutura de busca para poder minimizar os impactos, os riscos e até mesmo evitar uma crise. A gente sabe, dentro da área de gestão de conflitos, isso também é muito comum, a gente tem que analisar essas variáveis. E com essa pandemia, uma das coisas que a gente mais tem ouvido dos especialistas é que não se fala mais em planejamento anual, por exemplo, bianual, como se fazia antes. Essas tempestades de ideias que você colocou, elas estão sendo apresentadas agora de forma muito mais dinâmica. Então, muitos especialistas têm colocado isso, que agora para se avaliar riscos, para se fazer um planejamento, talvez tenha que ser feito semanalmente, se não diariamente, porque depois desse processo da pandemia, muita coisa que já está mudando vai se consolidar, as previsões são inúmeras, mas como diz o Leandro Carnal, que é um autor que eu gosto muito, um historiador, e ele sempre fala sobre isso, ele falou isso recentemente numa entrevista da CNN, é preciso deixar de ser futurologista. Eu achei essa expressão máxima, porque você ficar adivinhando o futuro que vai acontecer. Gestão de risco tem a ver com isso. Esses riscos, eles são no âmbito da empresa, mas também são no âmbito pessoal. Você que tem essa expertise em seguros pode dar uma esclarecida nisso para a audiência, para a gente ver. E se alguém tiver pergunta, gente, vamos mandar pergunta para a Márcia. Pode mandar pergunta que a gente está aqui para esclarecer. Eu vou até fazer um comentário que eu acabo de ver aqui, que é uma empresa, acho que é auditoria, não estou enxergando bem, o nome já está subindo. Ele falou que gosta de usar uma técnica muito boa chamada de análise de SWOT. Essa análise auditoria digital. Auditoria digital. Isso, não consegui ver. Então, essa técnica de análise SWOT, ela é muito interessante porque você pode ver as ocorrências olhando a frequência e a severidade, né? A frequência, quantas vezes pode acontecer, e a severidade, se ela é baixa, média, alta, e fazer um mapeamento, né? Esse mapeamento, você faz feito um farol, né? O que você vai tratar primeiro, né? Porque é aquele risco iminente,
que pode acontecer logo, ou e depois, na sequência, dali para baixo, né? Mas é uma forma de você ter na sua tela ou na sua mente aquilo que você precisa fazer de uma forma coordenada. E aí, pegando o exemplo aí da vida pessoal que você falou, eu vou usar aqui, eu gosto muito de trazer a prática, né, para a teoria. Então, um belo dia eu ia saindo aqui de casa, no prédio onde eu moro, e ia para uma reunião até com uma corretora para tratar de um risco lá da empresa, um risco empresarial. E ao sair, eu senti um cheiro de fumaça no corredor. Falei, que cheiro de fumaça é esse forte? E eu não consegui dar um passo adiante, né? Igual o cão farejador, eu fico farejando. Que cheiro e tal. Aí nisso que eu tô ali percebendo aquele cheiro, passa o porteiro correndo para lá, com o extintor na mão. Eu falei, meu Deus, o que foi isso? Aí ele falou, dona Márcia, o vizinho aqui dos 600 e pouco, eu perguntei a ele, né? Disse que tem uma fumaça vindo daqui. Ele viu pela janela. Eu falei, fumaça? Onde tem fumaça tem fogo. Vamos ver isso agora. E aí desci com ele, lá da portaria ligamos para o tal apartamento que a gente achava que seria. Ninguém atendia. E aí o vizinho 606 nos dando notícia, falou, olha, a fumaça está aumentando. Falei, prédio em chama. E a fumaça só saía. O que eu fiz para ele? Ligamos para o síndico, o subsíndico, ninguém atendia. Eu falei, o quê? Vou eu fazer esse papel agora. Peguei o porteiro e falei, vamos subir, deixa alguém que chama a moça da limpeza, deixa aqui na portaria e vamos lá nesse tal apartamento. Aí chegamos lá, cheiro fortíssimo, tocava, ninguém atendia. Falei, vamos arrombar, eu, porteiro. Aí minha reunião já foi para o espaço, já arrombamos. Nesse ínter, eu chamei o corpo de bombeiro. Eu já tinha passado por um outro incêndio, outro prédio. Falei, bom, se demorar, vamos nós agir. E no que a gente arrombou a porta e entramos, realmente já estava o apartamento bastante tomado. Tinha um rapaz lá dentro dormindo. Ele chegou à noite, talvez, depois ele explicou, de uma festa, foi tomar banho e começou a incendiar o aquecedor do chuveiro. E foi a gente entrar, abrimos a janela, o bombeiro chegou, conseguimos, né, debelar tudo, poderia ter pego fogo no prédio, no apartamento, o rapaz morrido, asfixiado da fumaça. Nossa, que perigo. Mas é aquela atitude que a gente tem que ter, né? É ser um gestor de risco. Não consegui falar com um síndico, subinsíndico. Falei, vamos embora, vamos tomar providência. Claro. Você consegue evitar, né? Minha reunião foi então, mas saí daqui, aí depois chegou o síndico, o subsíndico, pagou fogo, o rapaz foi para o hospital, enfim. Ufa! Nossa. Então foi uma experiência rica que deixou um pensamento muito forte para mim. Você tem que aprofundar nisso. Por quê? Aí vamos passar aqui para uma outra variável. Pensando hoje em dia, o que agrava muito o risco? A desatenção, ou a falta de atenção, né? As pessoas hoje andam muito voltadas para a internet, para o celular virou mais importante do que a roupa íntima que a gente veste. Ele está sempre com a gente, né? Acompanha, vai tudo quanto é lugar. A gente está ali ligado, não posso deixar de pensar em nada, tem que ficar aqui porque pode vir qualquer informação. Acabou a bateria, acabou a vida da pessoa, para alguns, né? Nossa, tem gente que entra em depressão se o telefone for roubado, sumir, perde a vida, porque às vezes até reage, enfim, tem gente que mata por causa do celular, né? Sim. Então, isso daí, eu diria que esse risco, ele aumentou muito, ele agravou muito, porque ele faz com que as pessoas fiquem muito desatentas no entorno, né? E aí a gente, saindo daqui do externo, indo para o interno, porque a gente tem que olhar as internalidades e as externalidades. Todos esses dois fatores impactam fortemente no risco. Seja você enquanto pessoa, seja você enquanto uma empresa. Se você não estudar as internalidades, aquilo que pode gerar risco, e as externalidades, aquilo que também pode gerar riscos, você vai estar exposto ao risco, vai ficar vai ficar com as suas defesas fragilizadas e você pode sofrer um impacto
não importa o tamanho, né? Mas pode chegar até uma situação de novo irreversível. Então, essa questão das redes sociais, né, das fake news, eu não sei se você vai fazer alguma live sobre isso, mas eu recomendo fortemente, né? Vamos sim. Esse risco, que dentro do mercado seguro é chamado de riscos cibernéticos, ou cyber risks, ele é algo que vem tomando proporções extremamente danosas, eu diria até catastróficas, inclusive para algumas empresas, onde pode gerar danos de milhões, bilhões, e assim vai. Né? E causar dano não é só a questão da atividade da empresa, mas causa dano à imagem, causa dano às pessoas, por exemplo, as pessoas que tiverem responsável por isso podem ter a sua imagem arranhada, pode ser demitida. E uma coisa muito importante nisso tudo é você estar ali transmitindo conhecimento, né, para o seu empregado, ou você, que é uma pessoa física, aprendendo como fazer a gestão desse risco, porque você está aí sujeito a todo tipo de hackers. Os hackers são maliciosos, eles querem extrair tudo de você, inclusive extrair financeiramente. Eu, como já conheço, eu já fui invadida pelo roteador da NET. E como aqui em casa tem várias coisas smart, eu estava no evento em Angra dos Reis e eu identifiquei aqui no meu celular. Liguei para o meu marido, estava acontecendo aqui, conclusão. Era um roteador da NET, muito frágil, que era de fácil acesso ali através dos algoritmos. Eu tive que trocar tudo, pedir a NET outro roteador, trocar senha. E ele entra aqui, pode invadir, por exemplo, o seu sistema de banco, pegar suas informações sigilosas, e assim vai, né? Então, esse risco é um risco que nós temos que ficar muito atentos, porque ele é invasivo, ele prejudica a sua vida pessoal, sua vida profissional. Fake news é um negócio desastroso, até você explicar que não é verdade, é um problema. Tem algumas provocações que já surgiram aqui. Você falou sobre a questão do impacto, a Auditoria Digital colocou aqui que ele tem como referência, além da análise SWOT, matriz de impacto e probabilidade. Quer dizer, sim, eu até tinha uma provocação para você, mas isso você já trouxe, que seriam as ferramentas, né? O tempo é curto, a gente não vai poder falar muita coisa, mas você já trouxe algumas coisas e as pessoas também interagindo, estão contribuindo com isso. A Isabelle Quixida, ela colocou aqui, poucas pessoas têm a sua proatividade de agir, no sentido de ver o fogo e tentar resolver. Realmente, ela tem toda a razão, assim, são poucas as pessoas. A gente, cada vez mais, como dizia o Bauman, a gente está passando por um momento de uma cegueira moral muito grande, então, em algumas situações até de risco. No Rio, essa semana, nós tivemos um caso emblemático da médica que foi espancada no Grajaú. Isso saiu em todos os jornais, inclusive em rede nacional, e uma das coisas que ela mais reclamou foi justamente que ela estava apanhando e algumas pessoas passaram por ela e não fizeram absolutamente nada, não socorreram. Quer dizer, tem a questão da pessoa estar vendo a situação e pensar no risco que ela pode também correr se ela fosse se intervir naquela situação ali que já está fora do controle, mas a gente tem que ter uma solidariedade acima de tudo, que ela poderia, infelizmente, ter tido até danos maiores, ela já ficou numa situação bem precária. Quero agradecer a todo mundo que está entrando, boa noite. O Jorge Pinheiro, ele coloca aqui, o curioso é que há um vício perigoso que nos leva a não querer saber da possibilidade de ter alguém que não gosta de nós, quer dizer, tem essa questão também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. A Isabelle coloca que a maioria não teria coragem de arrombar a porta, ela ficou muito impressionada com a sua ação, isso é muito bacana, e completa, as pessoas são capazes de filmar e se omitir de socorrer. Isso tem acontecido, infelizmente, de forma muito grande, assim, de uma intensidade, e nesse viés que as pessoas estão provocando a gente nessa noite, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, e continuem aí fazendo as suas provocações, surge uma questão. Nós podemos usar a gestão de risco como um processo que pode minimizar, por exemplo, pessoas dentro do ambiente de trabalho, aí já trazendo para o mundo do trabalho. Você usou um exemplo muito bacana,
essa questão do celular, a questão do risco cibernético, muita gente está trabalhando em casa. E uma das preocupações das empresas agora vai ser esse retorno, tanto do ponto de vista sanitário, porque as empresas não vão ter mais as mesmas estruturas. A gente já falou, inclusive, aqui na live sobre teletrabalho, um número de 30% a 40% de empresas já definiu que esse trabalho remoto vai ser a forma que eles vão utilizar para poder gerenciar o número de pessoas dentro dos espaços, mas a gente sabe que essas pessoas, pelo menos 60%, 70% vão voltar. E aí, dentro desse processo, como é que a gente pode usar a gestão de risco como algo fundamental para minimizar, por exemplo, riscos cibernéticos, os computadores, o material que as pessoas estão usando em casa. A questão da sanidade mental das pessoas, as pessoas vão voltar, eu já usei essa expressão aqui, quem nos assiste toda semana já ouviu, as pessoas estão voltando de uma guerra para o trabalho, quando a pandemia minimizar. Como é que a gente pode pensar na gestão de risco como uma forma de prevenção de crises maiores, assim, no sentido organizacional, agora já trazendo para o mundo do trabalho? Você está falando em relação ao risco cibernético ou a todos os riscos? A todos os tipos de risco. Bom, antes de mais nada... Vamos complicar. Vamos. Vamos fechar o cibernético, vamos entrar para todos. Eu até, como o cibernético é um risco muito grave, você pode, como eu disse, perder, você pode ser exposto, porque eles invadem a sua webcam, né? Você deve ter sempre uma tarjinha ali, né, em cima da webcam aqui, né, onde tira foto para eles não invadirem, né, sua privacidade. Você tem que estar toda hora passando, tem que ter um bom antivírus, você deve estar atento aos e-mails maliciosos. Eu recebi um e-mail que era uma mentira, mas se eu ficasse esperada eu ia entrar nele a fazer bobagem. Então, assim, fiquem muito atentos, assim, a dica aqui que eu dou para esse risco cibernético, porque ele não tem um efeito impactante direto em você, mas ele é tão subjetivo que ele pode trazer muitas consequências. E como a gente hoje, né, mais do que nunca, e esse momento, né, de pandemia global veio já deixar claro que rede social, comunicação virtual é definitivo, nós vamos depender disso para tudo, até para uma telemedicina, né? Para fazer uma reunião em família, para ser mais rápido em tudo. Então, você vai ter que estar com essa saúde, né? Ter um sistema saudável para você atuar. Então, percebeu que tem algum negócio? Você vai no banco e fala assim, hoje o banco não vai te atender porque o sistema caiu, né? Na realidade, quando eles percebem uma invasão, um ataque, eles desligam tudo, é um prejuízo para eles, mas é melhor aquele prejuízo que eles já calculam do que aqueles que eles podem não conseguir calcular, que é a perda das informações sensíveis de todos os seus clientes, as somas vultuosas lá dentro. Então, derruba, desliga tudo. Desliga porque aí eles não conseguem te atacar, né? Bom, esse é o risco cyber, que é um risco que eu gosto muito, eu estou estudando, meu trabalho final de um MBA que eu fiz na Escola Nacional de Seguros foi sobre o risco cibernético. Até porque sofri na pele, então fui estudar sobre. E aí vamos falar do risco nas empresas. Bom, uma empresa moderna, atuante, saudável, ela não pode deixar de ter no seu planejamento estratégico a gestão de riscos. Isso já vem de encontro a uma governança corporativa bem, vamos dizer assim, arranjada, onde você vai desenvolver normas técnicas para ser seguido top-down por todos os empregados. E aí, obviamente, a alta gestão C-level da empresa tem que dar esse exemplo, porque se ele não der, fica difícil o empregado acompanhar, né? Todos os empregados têm que ter noção do que é missão, visão e valores, porque se eles não souberem, se você está trabalhando numa empresa, você não tem noção disso, você não sabe qual é o planejamento estratégico daquela empresa, como você vai atuar para confluir, né, naquela direção junto com todas as áreas? Então, a gestão de risco, a governança comparativa, aí eu vou agora entrar no compliance, né,
que o compliance é outra área que nós duas aqui também estamos, né, estudando. Daí foi a sua live da semana passada com a Daniele Pescadinha, brilhante. Daniele colocou com muita propriedade a questão da integridade, né? E a integridade é válido não só para as empresas, mas também para você enquanto pessoa, né? A pessoa, para ser saudável, ela tem que ser íntegra, porque quando ela deixa de ser íntegra ou de cuidar dos seus princípios e valores, ela vira uma presa fácil, ela pode desenvolver diversas patologias, né? E aí entra na sua área, né? Pode desenvolver depressão, síndrome do pânico, burnout, ficar, inclusive, destruir o seu sistema nervoso central e te levar em uma situação, às vezes, até de afastamento total, como eu tenho alguns colegas. Tenho 2 colegas que foram para o suicídio, que é mais difícil, né? Então, se você pensar nisso tudo, uma empresa, vamos falar da empresa primeiro, que faz uma boa gestão de risco incorporado, a sua governança, seu compliance, top-down, né? Dentro de todo o business plan dela, o negócio dela, ela vai ser uma empresa mais proativa, que vai ter no seu DNA ser preditiva, ser preventiva, e vai deixar de ser apenas reativa. Vamos ver que bicho vai dar, depois a gente resolve. Então, dentro desse sentido, então esses mapeamentos, né, essas ferramentas, hoje tem consultorias que fazem isso muito bem, se a empresa não quiser. Eu acho que toda empresa, dentro de todas as áreas, tem que ter um gestor de risco. Dentro da área de RH, do financeiro, da contabilidade, do jurídico, tem que ter um gestor daquele risco. Porque todas as atividades dentro da empresa têm risco. Claro. E os riscos não são pequenos, né? Tem várias provocações aqui, Márcia. Eu vou abrir para as provocações que as pessoas estão colocando. O Léo Castro, ele coloca: o cyber será o risco mais comum no novo normal. Até quando as empresas não irão se prevenir e definir um planejamento adequado para gerir esse risco? E realmente a gente tem isso como referência. A Rosângela Garcia Seguros coloca aqui uma ponderação sobre você, Márcia Ribeiro, uma mulher de atitude, assume generosamente até o que não é da sua responsabilidade para resolver. Já nos parabenizou, inclusive, pela live. O assunto é de extrema relevância, não só ela, outras pessoas já parabenizaram. Obrigada. A Isabelle Quixida coloca que muitos gestores não enxergam esse risco e acabam não investindo na prevenção, e isso é uma realidade. Aquela frase, é melhor prevenir do que remediar, a gente sabe de cor e salteado, mas muitas vezes não aplica, né? E isso é triste. O Léo Castro coloca aqui também para a gente: infelizmente, muitos aprendem pela dor por falta de prevenção e planejamento, que a gente já falou aqui hoje. Essa questão do planejamento é fundamental. A Dani Pescadinha dá um oi aqui, já está aqui junto com a gente também. E Guaratibano, eu acho que é isso mesmo. Desculpa se eu estou falando diferente, tá? É porque eu sou míope e as letrinhas são bem pequenininhas. O pós-pandemia será um tempo de hipertrofia do risco real ou da sensação de risco? Uma boa pergunta, deve ser um excelente filósofo. Então, vou repetir para ti aqui. O pós-pandemia será um tempo de hipertrofia do risco real ou da sensação de risco? E aí, enquanto você vai respondendo, eu vou puxar, porque tem alguma inquietação aqui, uma provocação acima que eu passei. Pode responder. Tá, então vamos lá. Léo Castro é um grande amigo do setor elétrico. Léo Castro também é um gestor de riscos, né, e dos bons. Obrigada por ele estar aí participando com a gente. Ele sofreu teve riscos recentes, inclusive na área de cyber. Ele luta bravamente para melhorar esse sistema dentro da empresa dele. Rosângela, obrigado. E vamos aí para essa pergunta interessante, que é o misto de coisa, né? Da hipertrofia ou a segunda... a sensação, ele coloca aqui: o pós-pandemia será um tempo de hipertrofia do risco real ou da sensação de risco? Eu diria que as coisas se misturam, porque a hipertrofia da sensação real do risco, ela é real, né? Eu diria que é real porque, como eu já disse anteriormente, alguma fumaça já tinha no ar,
né? Se tivéssemos nos aprofundado, tivesse olhado com atenção, né? Até lá, por que ele é 19? Porque já era de lá, não é daqui, né? Não é desse ano. Talvez a gente, de um modo geral, pudesse ter sido, não é evitar, mas seria, vamos dizer assim, mitigaria mais esse risco, teria talvez um controle maior de todo esse dano causado globalmente. Então, para mim, tem sim um pouco de hipertrofia, né? E depois dele, aí é o seguinte, até agora, se você olhar todas as pesquisas, todas as informações, não se tem uma vacina. Há a possibilidade de ser recidiva, né? Existe ainda uma grande generalizada confusão com relação ao tema. As pessoas ainda não estão nada confortáveis, muito pelo contrário, cada vez mais confortáveis. E junto, eu diria, vamos pegar aqui o Brasil, né? Nós estamos com 3 crises profundas. A política, a pandêmica e a econômica. Então, imagine se nós estamos com essas 3 crises juntas e crises bem profundas, bem marcantes, que com certeza nunca mais seremos os mesmos, né? Como é que a gente vai tratar esses riscos agora daqui para frente? Será que vamos estar amadurecidos para olhar para esses riscos, estudá-los, se aprofundar e cada um de nós, dentro de si, no seu contexto, né? Porque todos nós estamos em home office, ou no seu contexto pessoal, familiar, trabalho, seja ele home office ou lá na sua empresa, será que a gente vai aprender um pouco dessa lição? Eu acho que já está tarde, hein? Tem algumas outras provocações aqui. Nós tivemos uma provocação do Halil Ghazali, onde ele coloca: o cyber será mais comum e mais impactante, mais caro a ser gerenciado dos riscos que nós temos, né? E além disso, teve uma última provocação. O Léo Castro coloca aqui para você que Marcinha é uma querida, minha mentora na gestão de riscos. Então, ele retribui a gentileza que você colocou. Márcia, quando a gente analisa a questão do risco, muito tem se falado sobre isso nos últimos tempos, principalmente em setores que, a princípio, talvez nem tenham imaginado que a gestão de riscos ia fazer tanta diferença na vida deles. Um exemplo muito impactante dentro desse processo que nós estamos vivendo, dentro dessa crise toda que nós estamos vivendo, e aqui no Brasil você foi muito feliz quando você coloca que nós vivemos 3 crises ao mesmo tempo: uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política, e que tem uma série de outros desdobramentos e que impactam diretamente a cada um de nós. Um dos setores mais impactados foi o setor de turismo. As fronteiras fechadas, os hotéis não podendo operar porque não tinham condição de se adequar às novas realidades que a pandemia trouxe para a gente, os aviões que, de repente, de uma hora para outra, todos passaram a ficar estacionados nos aeroportos. Ou seja, a gente teve um impacto econômico que jamais na história da humanidade talvez a gente tivesse tido a mínima possibilidade de imaginar. E esse exemplo que eu dou do turismo é justamente por isso. O turismo é um setor que emprega milhões de pessoas ao redor do mundo e tem um faturamento também que é altíssimo. E, assim como o turismo, muitos outros setores que foram impactados jamais pensaram em fazer um planejamento de risco. Você, enquanto especialista, uma pessoa que traz para a gente uma série de provocações também, o que você orienta para quem está nos ouvindo hoje, no sentido de reestruturar, por exemplo, a sua empresa? Aquela empresa que nunca pensou, você já falou da questão da consultoria, é fundamental, mas de repente ele não tem o recurso necessário, muita gente está saindo dessa crise, vai sair dessa crise, que a gente nem sabe quanto tempo vai durar essa retomada. Como é que a pessoa pode, num primeiro momento, estruturar a sua empresa, o seu negócio, para que ele possa fazer com que a gestão de risco passe a ser uma coisa do dia a dia? Eu diria que, antes de mais nada, é pensar realmente, depois de tudo que vem acontecendo e de outros que estão por vir, na prevenção. O risco, ele deve partir da premissa que a prevenção ela é fundamental.
Quem é preventivo, ele larga na frente. Né? Ele larga na frente porque ele vai se aprofundar, ele vai buscar, ele vai pesquisar. Eu diria que a pesquisa é fundamental, né? Dentro da sua área, do seu negócio. Você tem que pesquisar. O que que pode dar errado? O que pode dar certo, ótimo, mas o que que pode dar errado? Isso vive o tempo todo na minha mente. Eu entro nos lugares, eu olho como é que é a porta de saída. Tem extintor? Tem o sistema de incêndio, né? Seja em qualquer lugar que eu vou, eu fico atenta para esses detalhes. No evento. Por quê? Porque isso já está no sangue. Isso tem que entrar no DNA. A gente não tem que achar que Deus vai nos proteger de todos os perigos, por mais que Ele já nos proteja muito. Então, para as empresas, eu acho que elas têm que se aprofundar e tornar uma realidade isso dentro da empresa. Porque ainda, eu diria que tem muita empresa que não faz isso, que é mais de fachada, que está lá no papel, mas na prática vai uma longa distância. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você é uma empresa e você contrata pessoas, contrata outras empresas, ou seja, igual o Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que você cativa. Então, se você tem lá uma gama de fornecedores, que nem eu tinha quando estava lá na Light, você tem que instruir todos esses fornecedores. E não eram poucos, não. Você tem que chamar esses fornecedores, ver se eles estão adequados à sua atividade. Se eles têm que cumprir a mesma regra que você cumpre, porque você tem responsabilidade com eles. Tem a responsabilidade objetiva, que não precisa ter culpa para ter que indenizar. Tem a responsabilidade solidária, ou seja, você e ele podem entrar na mesma ação, mesmo que ele tenha feito o dano. E a responsabilidade subsidiária, que se ele falir, se der um problema financeiro, você entra. Então, partindo dessas responsabilizações, você não pode nunca deixar o seu fornecedor à deriva e achar que ele é responsável única e exclusivamente pelo que ele causar. Você é parceiro dele. Então, por aí, não vamos trabalhar com prevenção de risco? Claro que sim. Com certeza. Cada empresa tem que fazer isso. Tem até mais provocações aqui que trouxeram, né? O pessoal está animado aqui. Eu agradeço as provocações e continue fazendo. A gente ainda tem 12 minutos pela frente. Vamos pedir bastante, porque aí a Márcia passa mais dicas para a gente. O seu Oscar coloca aqui: o Covid-19 é a ponta do iceberg, segundo uma cientista da própria China, virão outras e piores, ou seja, depois de cada crise, a gente tem o efeito rebote, né? A Mariana Pister coloca: pandemia será um risco a ser incluído no setor de seguros a partir de agora. E eu queria que você também desse esse exemplo, porque a gente até conversou antes da live, você deu um exemplo muito bacana que vale a pena a gente reforçar aqui para as pessoas entenderem como é que isso mudou na nossa vida e muita gente nem se deu conta ainda. Guaratibana, eu não sei se é Guaratibana ou se é Guaratiba número 1, mas enfim, ele coloca aqui que recomendações de práticas poderiam ser dadas aos micro e pequenos empresários para se protegerem. Eu posso até intervir nessa resposta, se você me permite, aí você querendo, você completa. Mas para micro e pequenos empresários, a gente tem o sistema do Sebrae, que neste momento da pandemia está oferecendo diversos cursos em várias áreas, e uma consultoria que ontem eu até eu participei de uma live deles, eles estão oferecendo consultorias gratuitas. É um momento para as pessoas procurarem essa assistência, porque a gente sabe que quanto maior o colchão para você poder se proteger nessa queda que nós estamos tendo, que a gente não sabe onde vai parar, melhor. Faça isso. Eu não sou consultora do Sebrae, mas tenho vários amigos que são consultores e que trabalham em parceria com o Sebrae, e é uma instituição assim bem séria para você, de repente, procurar uma orientação. Márcia, se você tiver alguma outra dica, eu vou só fechar aqui as provocações e aí eu passo para você. O seu Oscar coloca aqui: eu chamo o seu Oscar, gente, porque eu conheço o seu Oscar, ele é amigo da Márcia, ela me apresentou, e ele é um querido, então... Todos os setores pararam o desemprego, todos os setores pararam, e o desemprego está sendo o pior de todos os tempos. Essa crise pode melhorar, mas não irá acabar. É hora de se preparar e estudar como enfrentar tudo isso com urgência, né? Porque se a gente deixar para muito tempo para frente, não tem mais o que recuperar. O Léo Castro coloca: a maioria das empresas acham que a prevenção custa caro,
e acabam desprezando a importância desse processo, né? E a Luana, ela coloca, concordando com a minha fala, sobre o Sebrae. O Sebrae, ele tem desenvolvido, não só o Sebrae, mas muitas outras instituições, com plataformas de auxílio para orientar as pessoas, porque o impacto vai ser gigantesco. A Rosângela coloca, por último, caiu aqui a minha internet, mas eu gostaria de saber. E aí, vamos responder para a Rosângela poder nos ouvir. Dicas. A gente tem os últimos 10 minutos para a gente poder encaminhar para essas considerações finais, mas dentro desse contexto, e aí trazendo para a temática principal da nossa live, que é a questão do trabalho. O trabalho mudou, e agora? Como é que a gente faz isso? As empresas vão mudar a maneira de contratar, por exemplo. E aí, se você lembrar de alguma outra dica para o nosso amigo que perguntou das pequenas e médias empresas, além do Sebrae, você pode responder. O trabalho está mudando, as empresas vão mudar a contratação. Agora, as contratações, elas vão ser feitas de uma forma, digamos assim, à distância. Mesmo que as empresas tenham o seu espaço físico. A gestão de risco, ela vem com algumas ferramentas, você colocou para minimizar impactos, para não gerar mais crise, para a empresa não contratar e daqui a pouco está demitindo de novo. Você já vivenciou alguma situação dessa na prática? Como uma pessoa que trabalha com gestão de risco, você já teve a oportunidade, por exemplo, de vivenciar uma contratação que você deixou de fazer, porque você viu na rede social da pessoa e falou, não, eu não vou contratar porque de repente vai me gerar alguma crise, algum risco, algum dano maior dentro da empresa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é importante a gente alertar as pessoas, principalmente num momento onde todo mundo está postando tudo e a gente tem que ter um certo filtro. Com certeza. Então, falando de novo em gestão de risco, todos nós devemos ser preventivos e ter muito cuidado, principalmente com a nossa imagem. Tudo hoje está exposto nas redes sociais. Inclusive, tem muitos delinquentes, né? Pessoas criminosas que ficam ali rastreando você pela rede. Seja no Facebook, seja no LinkedIn. Tem gente que usa o LinkedIn achando que é o Facebook. Não é, gente. O LinkedIn é profissional. Eu sei que você vai convidar a nossa amiga Vera Lorenzo, e ela é enfática, eu sou aluna dela também, dizer, você tem que ter uma foto adequada, você tem que ter as informações coerentes, porque ali é para valer. As pessoas vão ali te procurar para fazer um contato, fazer um negócio, uma entrevista. Eu mesma, recentemente, fui procurada por uma headhunter para trabalhar numa empresa, né? Então, foi justamente quando eu resolvi fazer um upgrade, melhorar a minha estratégia no LinkedIn com a ajuda da Vera Lourenço. E aí fiz. E aí, qual foi a surpresa? Vieram mais contatos, internos e externos, e também headhunter. Então, ali é uma ótima ferramenta para você se atualizar, para você crescer, postar artigos, se fazer uma rede ótima de networking. Seja se você quer trabalhar ou não, mas é um aprendizado constante. Então, você tem que ter muito cuidado com a sua imagem, né? Tem gente que, por exemplo, no Facebook, coloca tudo, né? Posta lá para onde vai, tá lá toda sexta-feira eu tomo um chopp até cair, né? E o que aconteceu comigo? Nada contra a gente tomar um chopp, né? Mas você tem que filtrar. Você tem que trazer informações benéficas para você, né? Então, o que aconteceu? Uma certa vez eu fui contratar um estagiário, né? E depois que me alertaram sobre essa questão das redes sociais, inclusive eu fui num evento onde tinha lá uma delegada especialista em cybercrimes, né? Crimes cibernéticos, ela me orientou muito. Eu perguntei para ela os cuidados que eu tinha que ter. Aí eu passei a ficar mais rigorosa que eu já era. E eu resolvi olhar como é que era, por exemplo, o Facebook deste rapaz, né? E levei um susto, né? Porque, assim, quando eu fiz a entrevista com ele, ele passou uma imagem, né? Todos nós somos grandes artistas, né? Quando a gente quer conquistar, a gente faz, né, um malabarismo, né? E me surpreendi com algumas posturas dele que não cabe aqui dizer, porque não é bem o teor da conversa, mas eram coisas muito fortes, muito impactantes. Complicado. Era. E que eu estaria trazendo risco para dentro da equipe e para dentro da empresa, talvez, porque ele ia mexer na internet, né?
Então, ele usava a E você não internet. contratou? Não, parei ali, né? Agradeci e tal, e falei que não ia contratar. Levei um tempo até arrumar outro, porque você não arruma um bom estagiário da noite para o dia, mas as práticas que ele tinha eram muito pesadas, muito difíceis. A gente está chegando no finalzinho, Márcia. Faltam só 5 minutinhos. Sim. Eu vou só passar as provocações finais aqui que o pessoal trouxe. A Rosângela coloca que providências estão sendo tomadas para conter os crimes cibernéticos, já que os ataques crescem a cada dia. Rosângela, nós vamos ter uma live específica com um especialista falando sobre crimes cibernéticos, falando sobre a questão de segurança para se trabalhar em casa. Então, ele vai falar sobre segurança de informação. Nós vamos ter, fiquem ligados. O seu Oscar coloca que o genro dele foi contratado, trocou de empresa através de uma videoconferência, tem ficado muito comum, é o futuro das contratações, e isso interfere diretamente no que a gente vem trazendo. Tem que aprender a fazer isso. A Patrícia coloca que foi contratada agora em 2020, todo o processo foi por call ou por vídeo. Então, a gente sabe que as mudanças estão chegando. Eu sempre costumo dizer assim que a gente fica preocupado porque como o Insta nos dá 60 minutos, então eu queria te dar um minutinho, já que faltam 4, para você fazer as considerações finais, e antes disso eu quero mais uma vez te agradecer a todo mundo que está participando, não só dessa live, como também de um outro projeto que eu comecei no domingo passado, que começa 18h30, então todo domingo, se você não estiver fazendo nada, liga 18h30 que você vai saber o que é o projeto, o pessoal está gostando bastante. Eu quero te agradecer e te dar um minutinho para você fazer as considerações finais antes que o Insta derrube a gente, que agora essa é a frase do momento. A empresa que falou sobre fazer treinamento tem também a Escola Nacional de Seguros. Ela, inclusive, tem lives, é muito interessante. O mercado de seguros é muito bom em fazer gestão de riscos e, principalmente, mitigar os que são inseguros. Vou deixar um livro aqui, recente, de uma amiga, da Daniela Pascoal Neves, que chama Risco e Compliance. Muito legal. E eu vou terminar aqui com uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito, que é, vamos dizer, um grande norte para mim, que é uma frase do Peter Drucker. Ele diz o seguinte: existe o risco que você não pode jamais correr, e existe o risco que você não pode deixar de correr. Então, fica aí esse fechamento para vocês. Risco que você não pode jamais correr. Olha a prevenção, olha o tratamento, olha a mitigação. Estudar sempre, isso não para. E vai ser para a vida pessoal e profissional daqui por diante. E o risco que você não pode deixar de correr, que é ser um entusiasta, um interno aprendiz, um profissional, uma pessoa melhor, uma pessoa proativa. Vamos ser mais proativos. A vida precisa de pessoas melhores. Muito obrigada mais uma vez, Márcia, pelas suas considerações, são extremamente importantes. A Daniela Pascoal, autora que a Márcia acaba de citar, está nos assistindo. Muito obrigada pela audiência e agradece você ter feito a indicação do livro dela. Muita gente parabenizando, falando sobre a questão dos riscos. Ela coloca aqui a referência para quem quiser. Gente, semana que vem a gente vai receber, sexta-feira, às 8h30, no meu perfil, uma especialista em LinkedIn que vai trazer para a gente uma série de provocações e, principalmente, muitas dicas poderosíssimas para você potencializar as suas oportunidades através dessa ferramenta que é tão fundamental hoje, tanto para quem está no mercado de trabalho, como também para quem está procurando uma oportunidade, que é a Vera Lorenzo, uma pessoa que eu tive a oportunidade de fazer um pequeno workshop que eu aprendi muito. Márcia, inclusive, que me apresentou o trabalho dela, só para vocês terem uma ideia do potencial de Vera Lorenzo, para vocês ficarem ansiosos para a semana que vem. Eu tinha um LinkedIn parado que eu achava que não ia me trazer tantos resultados, e no dia que eu fui assistir a palestra dela, eu tinha mais ou menos uns 150 contatos. Hoje eu tenho quase 600, em menos de um ano, todas as dicas que ela passou. Então, a gente vai ter o privilégio de ter mais uma profissional aqui. Eu quero agradecer a Márcia, essa profissional incrível, essa pessoa que estende a mão e faz um grande networking. E antes que o Insta nos derrube em definitivo, que faltam 30 segundos, agradecer mais uma vez a todo mundo, que vocês tenham um excelente final de semana. Confiram nesse perfil, domingo, 6h30, a gente vai entrar com dicas sobre livros. Márcia, boa noite, muito obrigada. Gente, fique bem.
tá bom? A gente se fala, então, domingo, 6h30 e sexta-feira, às 8h30. Márcia, um beijo, muito obrigada por tudo, gente. Karina, Tchau. um beijo para todos. Tchau, gente. Tchau. Ó, quem perdeu o começo da live, vai lá no GVT e no nosso canal Carino Show, lá no YouTube, que tem todos os vídeos, desde quando a gente começou. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.